Quando um marido descobre que sua esposa o traiu com o pediatra dos seus próprios filhos, um turbilhão de dor e traição toma conta de sua vida. Com o coração em pedaços e o apoio incondicional de seu primo, a quem considera um irmão, ele decide se livrar da mulher que o enganou. Mas em meio a essa turbulência, seu primo revela uma notícia devastadora. Ele tem pouco tempo de vida. Em seu leito de morte, o primo moribundo faz um último pedido, que irá despedaçar ainda mais o seu coração já destruído pela sua perda. Minha esposa traidora me traiu com o pediatra dos nossos filhos. Descobri tudo e com a ajuda do meu irmão, que acabou falecendo, eu me livrei dela. Eu deveria ter ouvido meu advogado e não assistido a este DVD. Não ajudou em nada, só me afetou e eu fiquei devastado. Tudo aconteceu há algumas semanas. Eu poderia ter deixado no cofre e não olhado para ele. Minha raiva teria permanecido a mesma, o sentimento de traição teria persistido, mas minha alma estaria intacta. Mas eu não consegui deixá-lo de lado, era como uma coceira que eu precisava coçar. No ano anterior, notei pequenas mudanças em minha esposa. Ela começou a se vestir melhor, gastar mais dinheiro com roupas do que eu achava possível, e mais tarde, começou a sair com o que ela chamava de as meninas. Não sei como 5 mulheres de meia idade podem se considerar meninas, mas tudo bem. O sinal mais importante foi que ela parecia feliz. Minha esposa era uma mulher egoísta e desagradável, especialmente à medida que envelhecia. Ela frequentemente ficava com raiva e mandava nos outros, e a felicidade não estava entre suas qualidades usuais. Então, ela ficou ainda mais fria comigo e com as crianças. Não era tão ruim quanto poderia ser. Estávamos acostumados ao fato de que nossa casa era apenas um lugar onde ela vinha para dormir, e sua família era um saco de pancadas verbal. Agora, ela nem sequer fingia se importar. Não ligava para dizer que chegaria tarde, não preparava comida para as crianças. Depois que recebi um cartão presente da Amazon, impresso, deixado na mesa de jantar para o meu aniversário, que só chegou às 11 horas daquela noite, decidi que já era o suficiente. Quando as crianças contaram a ela sobre nossa viagem ao Mount Bull para comemorar, e perguntaram por que ela não veio, ela se apressou para colocá-las na cama. Seu rosto estava vermelho. Você não podia esperar pelo fim de semana. Agora eu sou o cara mau, simplesmente maravilhoso. Pai, o herói danificado, eu disse, sentado com o olho roxo e uma garrafa na mão. Saímos de casa só às 7 horas. Estávamos esperando por você há 1h30. Você verificou suas mensagens, sua filha ligou para você 3 vezes. Por que veio para casa, afinal? Da próxima vez, apenas fique lá. Levantei-me um pouco tonto do vinho tinto no jantar, e de 3 cervejas seguidas depois que chegamos em casa. Subi as escadas para o quarto, tirei a roupa até ficar de cueca, e me enfiei debaixo das cobertas. Ela entrou 15 minutos depois. Não sei se ela se sentia culpada, ou se era uma tentativa de me dar um presente de aniversário. Eu não conseguia me lembrar da última vez que gritei com ela, e acho que ela decidiu que a reconciliação era o caminho a seguir. Eu sei que temos estado um pouco distantes ultimamente, querido, mas podemos resolver as coisas. Você sabe que eu te amo. Não temos uma noite juntos há mais de 5 semanas, e não fazemos amor há anos, eu respondi. Eu queria poder me virar e ignorá-la, mas não fui forte o suficiente, mas eu senti o cheiro, Hell et al. By Versace. O aroma era fraco, talvez de algumas horas, mas estava lá. Eu uso Fierce by Abercrombie & Fitch, mas meus filhos me deram uma garrafa, do que eu senti nela para o meu aniversário. Eu não deveria ter ficado surpreso com as consequências, mas elas foram inesperadas e me atingiram com força. Senti a comida italiana subindo pela minha garganta, corri para o banheiro e perdi o jantar. Depois de enxaguar a boca, sentei-me no vaso sanitário tentando pensar. Anthony, você está bem? Ela perguntou do lado de fora da porta. Não, eu não estou bem, você está me traindo. Eu fiquei doente, preciso de alguns minutos. Bem, então vou dormir no quarto de hóspedes, não quero pegar nada. Obrigado pelo seu conforto e apoio, traidora. Na manhã seguinte, usei o computador da loja e encontrei um número surpreendente de detetives particulares. Quem teria pensado que o Colorado era um foco de atividades ilegais? Como eu deveria determinar qual era o melhor? Eu não tinha ideia. Escolhi o que parecia mais profissional no site. Em 2 semanas, eu tinha todas as informações de que precisava. Ela havia traído com o pediatra do nosso filho. Eu não deveria ter ficado surpreso, ela provavelmente queria melhorar seu status. Ele era divorciado, e estava na casa dos 40 ou 50 anos. Dr. Burroughs tinha muito dinheiro, e isso era tudo o que ela importava. Ela sempre foi egoísta, e eu sabia disso há pelo menos 10 anos. O irmão dela era Jerry Hernandes, o lendário boxeador peso médio.
Ele nos comprou uma casa quando nos casamos, e vivíamos na mesma rua que seus outros irmãos e sua mãe. Jerry apostou em mim quando deixei meu emprego corporativo, e me tornei um soprador de vidro profissional. Ele comprou todo o equipamento necessário, e possuía 10% do meu negócio. Quando devolvi o dinheiro a ele, ele devolveu a participação. Eu obtive bons resultados como artista, em vez de um trabalhador comercial, o que me fazia feliz, mas não minha querida esposa. Era arriscado demais financeiramente até que eu lhe comprei um BMW. Ela se acalmou, mas ainda não estava feliz por ter que contar aos amigos que eu era um artista trabalhando em um estúdio no quintal. Toda vez que eu tentava pagar seu irmão, ela reclamava que ele não precisava de dinheiro, ele era rico. Um dia, tentei explicar que não era que ele precisava de dinheiro. Se ela entendesse, o que eu duvidava, ela não se importava. Qualquer dinheiro que recebíamos era nosso, e ela faria de tudo para que não fosse para outra pessoa. Estranhamente, essa visão de mundo não se estendia ao dinheiro dos outros. Ela constantemente fazia Jerry pagar por ela. Levou-me 6 anos para pagar meu cunhado, com dinheiro que eu escondia da minha esposa. Ele sempre tentava recusar os pagamentos, que eu fazia a cada poucos meses, porque esse era o tipo de pessoa que ele era. Eu continuava fazendo os pagamentos, porque esse era o tipo de pessoa que eu sou. Quando Jerry morreu e perdeu seu dinheiro, ele não podia mais ajudá-la. A casa estava no nome dela, e ela imediatamente a colocou à venda. Algumas semanas depois, nos mudamos para Pueblo. A pequena cidade onde criamos nossos filhos era provinciana demais para ela. Acho que ela viu seu irmão mais uma vez antes de morrer. Eu levava as crianças para vê-lo, quase todos os fins de semana. Ela me disse que eu a fazia parecer mal, indo sem ela. Então sim, eu sabia quem e o que minha esposa era. Infelizmente, eu ainda a amava. Acho que a amava até o momento em que entrei no consultório do médico. O carro dela estava no estacionamento, então eu sabia que ela estava lá. As crianças eram grandes o suficiente para cozinhar o próprio jantar e ficarem sozinhas por um tempo. A clínica dele estava localizada em um complexo de escritórios, com outras empresas de colarinho branco. A porta do consultório dele estava trancada, e eu quase desloquei o ombro quando decidi que era macho o suficiente para arrombá-la. Pulando para longe da porta, agarrei o extintor de incêndio que estava por perto, e bati na maçaneta várias vezes com um cilindro de metal. 1 minuto depois, a porta se abriu e eu estava dentro. Os palhaços e personagens da Disney que decoravam as paredes pareciam zombar de mim, enquanto eu me aproximava do casal adúltero. É por isso que ela me traiu. Eles nem suspeitaram da minha presença. Ele estava em silêncio, em choque, olhando para mim com a boca aberta. Ela não estava tão quieta. Anthony, saia daqui. Saia. Eu não brigava desde a 4ª série. Eu não era um CEO aposentado. Eu nem sequer recebia conselhos de boxe de Jerry. Eu acertei, e disse à minha esposa: não volte para casa desta vez, apenas fique longe de nós. Eu saí e fui para o hospital, liguei para minha tia, e pedi para ela vir e ficar com as crianças até eu voltar para casa. Nada estava quebrado no meu braço ou pulso, mas doía muito. Eles enfaixaram, me deram uma receita de analgésicos e anti-inflamatórios, e me mandaram para casa. Ao me aproximar da minha casa, os carros de polícia eram visíveis desde o final da rua. Eu desacelerei e então parei, olhando para os 2 carros de polícia estacionados na frente da nossa casa. Pensei em dar meia volta, e ir para um hotel por uma noite, encontrar um advogado e resistir, mas eu estava cansado demais para lutar. Eu só queria que tudo acabasse. Portanto, quanto eu me lembro, a presença dela havia lançado uma sombra sobre nossas vidas, e isso me exauriu mental e espiritualmente. Eu passaria a noite na cadeia, pagaria a fiança e levaria as crianças. Poderíamos ficar com minha tia, até eu elaborar um plano a longo prazo. Sim, não estava muito bem pensado. Quando estacionei, ela começou a gritar e apontar, se escondendo parcialmente atrás da porta. Ela fez um ótimo trabalho fingindo estar com medo. Isso estava me incriminando. Desliguei o carro mantendo as mãos visíveis, e lentamente caminhei até a entrada. Os policiais se comportaram profissionalmente. Um deles manteve a mão no coldre, e o outro caminhou lentamente em minha direção e falou: Sr. Anthony Cat, sim, eu admito que invadi o consultório daquele idiota, e o acertei, mas nunca toquei na minha esposa. Eu presumo que serei preso. Enquanto estava sendo algemado, vi minha tia levando meu filho mais velho para longe da janela. Minha esposa sorriu, enquanto o policial colocava a mão na minha cabeça, para me assegurar de que eu estava em segurança no banco de trás do carro. A única ligação telefônica autorizada que fiz foi para meu primo Mato. Nós crescemos juntos, e éramos mais como irmãos do que primos. Ele me encontrou o melhor advogado da cidade, e arranjou a fiança. Eu não podia chegar a menos de 500 pés dela, ou dos meus filhos. Não havia como eu entrar em contato com eles. Graças ao advogado de Mato, e ao Dr. Burroughs, que não queria que os pais soubessem que ele estava dormindo com a mãe de seu paciente, eu só cumpri 60 dias, e fui colocado em liberdade condicional por um longo período. Poderia ter sido pior, mas não ver meus filhos estava me matando.
Após minha liberação, recebi visitas supervisionadas de 1 hora por semana, e eu mesmo pagava pela supervisão. Matt me emprestou dinheiro suficiente para dar entrada em uma casa. Esta era a mesma casa onde criamos nossos filhos. O prédio do meu antigo ateliê ainda estava lá, e eu tive que levar o xerife comigo, quando retirei minhas ferramentas e equipamentos da casa onde minha esposa traidora e meus filhos ainda estavam morando. Como um animal ferido, rastejei de volta para onde me sentia seguro. Era onde eu era mais feliz. Comecei a trabalhar novamente, e Matt se tornou meu maior cliente. Eu não sei exatamente o que ele fazia para viver, embora tivesse uma ideia vaga. Ele fazia o mesmo que fazíamos quando crianças. Encontrava pessoas que tinham algo para vender, encontrava pessoas que queriam comprar, e a juntava por uma porcentagem da venda. Eu achava que tudo isso era legal, nem um pouco. Matt sabia como reunir as pessoas certas, e desde que isso não prejudicasse os inocentes, ele não se importava com o que o negócio envolvia. Ele me confiava a tarefa de trabalhar em vasos de elite, e pagava taxas exorbitantes por isso. Em troca, ele vendia os vasos para as pessoas que ajudava, e elas pagavam a ele enormes quantias de dinheiro por vaso. De acordo com a contabilidade, o dinheiro dele agora vinha da venda de vasos, que deveriam custar menos de $1, e que ele vendia por dezenas de milhares de dólares. O divórcio passou por todo o sistema judiciário, e agora ela insistia em visitas não supervisionadas. Fiquei surpreso com quanto tempo demorou para ela completar essa etapa. Agora que ela realmente tinha que se tornar uma mãe, ela não se importava se às vezes pudesse passar as crianças para mim. Isso lhe dava a liberdade de sair e fazer o que quisesse com quem quisesse. No ano anterior, eu ganhei $52 mil. Não era ruim, mas também não era ótimo. O custo de vida na nossa área não era muito alto, então ela não precisava trabalhar. Vivíamos no limite inferior do conforto. O advogado dela usou esse valor para extrair pensão alimentícia e pensão para os filhos de mim. Pedi a Matt para reter meu salário, ou participação, ou como quiserem chamar, incluindo os pedidos dele. Eu esperava ganhar um pouco mais de $125 mil naquele ano. Eu discutiria com ela sobre a porcentagem que ela estava recebendo sobre $152 mil, mas eu não iria lutar muito. Quando o divórcio foi finalizado, ela me enviou uma longa carta. Eu não abri o envelope, mas parecia-me que devia conter pelo menos 5 folhas de papel. Eu a conhecia, então adivinhei o que estaria escrito nelas. Eu era um fracasso, deveria ter ganhado mais dinheiro, reagi exageradamente ao exame médico minucioso do Dr. Burro, era tudo minha culpa. Levei a carta para o meu ateliê, e a reduzi a cinzas com um maçarico. Várias semanas se passaram, e eu ainda não conseguia parar de pensar naquele DVD. Era como uma tortura chinesa com água, sempre ali, sempre batendo na porta da minha consciência. Ela contou a ele sobre mim? É tudo culpa minha? O DVD me dirá por que ela destruiu nossa família? Finalmente, eu o coloquei no meu laptop e sentei com uma garrafa de Jack. A visão da minha esposa com o Dr. Burro não me destruiu. Para ser honesto, era um pouco entediante. O que roubou minha vida foram as palavras dela. Ela se casou comigo porque Jerry gostava de mim. Seu irmão era o sustento dela, e ela queria que ele fosse feliz. Ela pensava que estava fazendo um sacrifício para o irmão. Se ela se casasse comigo para fazê-lo feliz, não deveria ter problemas para dormir comigo. Era deprimente, mas não de partir o coração. Fiquei enojado quando ela disse ao bom doutor que eu não era o pai biológico de nenhum dos nossos 3 filhos. É estranho, mas a primeira coisa que veio à minha mente foi: que tipo de mulher louca pensa que tais conversas na cama ajudarão você a encontrar um novo marido? O vídeo era detalhado o suficiente para que eu pudesse ver o olhar de nojo no rosto dele. Eu perdi a próxima visita não porque amava menos meus filhos, mas porque me afundei na bebida e comecei a beber o dia todo. Algumas semanas depois, Matt estava na minha varanda. Eu parecia um lixo, mas ele também. Se higiene fosse o fator decisivo, ele definitivamente venceria. Eu fiquei olhando para a cabeça careca e a pele pálida dele por muito tempo até que ele finalmente falou: "Você vai me convidar para entrar?" "Ah, sim, claro, desculpe." Eu abri a porta para ele e procurei cerveja na geladeira. Entreguei-lhe uma garrafa e peguei uma para mim, mas depois mudei de ideia e coloquei a minha de volta. "O que você está fazendo aqui, Amy?" "Nada de especial. Você não atende suas ligações há mais de 2 semanas." "Não ligou para ninguém, perdeu um encontro com as crianças, minha mãe está muito brava com isso. A propósito, e você só entregou 4 vasos. Você cheira como um sem-teto, e a casa está uma bagunça, mas fora isso, tudo está bem." Eu me sentei no sofá, e Matt afastou alguns jornais da cadeira do escritório antes de se sentar também. "Fale comigo, Anthony, o que está acontecendo?" Eu respirei fundo, soltei o ar e comecei. "Maldição, as crianças e as crianças. Tudo está bem com elas, elas não são minhas crianças." "O que diabos você está falando? Quem te disse isso?" "Minha ex-mulher. Está em um vídeo de um investigador particular."
Ela contou ao médico. Acho que a psicopata estava se gabando. O rosto do meu primo estava cheio de raiva e tristeza. Ele fez uma pausa antes de responder. Ela é uma mulher de virtude fácil, é patética e enganadora. Se estivesse na lata de lixo, eu só teria ido lá fechar a tampa. Primeiro, precisamos fazer testes para ver se ela está dizendo a verdade, e em seguida, resolver isso. Você criou essas crianças, você é mais pai para elas do que ela. Você precisa se recompor, fazer a barba, tomar um banho, comer algo sensato e vamos falar com seu advogado. Você precisa buscar a guarda total. Matt pode não ter o vocabulário mais extenso, mas ele era meu primo e melhor amigo. Enquanto eu tomava banho, ele limpou a casa. Ele arrastou minha churrasqueira Weber para a frente da casa, e já estava enchendo o ar com carvão quando eu saí para a varanda. Ei, você parece humano de novo, é isso que vamos fazer. Vamos a Pueblo ver um advogado, e depois tentaremos ver suas crianças. Precisamos entrar no radar do CPS, Serviços de Proteção à Criança, eles são os que determinam a ordem de guarda e visitas. Depois você vai voar comigo de volta para Los Angeles. Barber ficará feliz em te ver. Eu vou te trazer de volta aqui, para sua próxima visita oficial. Foi isso que fizemos. Falamos com uma advogada que prometeu falar com as pessoas certas e mitigar qualquer dano causado pela minha falta na consulta. Ela nos deixou ver as crianças, porque isso permitia que ela saísse e fizesse o que quisesse. Ela me parou no caminho para fora da casa. Anthony, eu preciso de dinheiro. Dinheiro? Arranje um emprego. Eu tenho que cuidar das crianças, seu idiota. Eu parei e contei até 10. Encontre um trabalho de meio período, seja razoável, é só dinheiro. Este é o meu dinheiro, meu dinheiro. Você conseguiu tudo o que devia. Você tem uma casa e um carro, e agora quer mais? Eu sei com certeza que a mãe do mato compra coisas para as crianças. Você não receberá mais um centavo de mim. Matt chamou do carro. Anthony, vamos. Ele estava certo. Ficar e conversar com ela era uma perda de tempo. Eu me virei e a deixei ali parada. Não se tratava dela, se tratava das minhas crianças. Levamos elas ao cinema e ao jantar. Elas estavam felizes de ver o tio Mato, e todos fomos à casa da minha tia para a sobremesa. Mato levou 3 tortas, 4 galões de sorvete e um monte de dinheiro para a mãe dele. Eu não tinha permissão para visitar as crianças sem supervisão, mas como eu poderia ser culpado, se eu estivesse por perto, quando elas estivessem visitando o tio? Estávamos voando para Los Angeles quando Amy voltou do banheiro. Um pequeno frasco de remédio caiu do bolso dele. Ele estava suando, e a mão tremia enquanto tentava pegá-lo. Eu peguei o frasco. Você está bem? Sim, só um pouco indisposto. Gripe ou algo assim, nada especial. Eu li o rótulo. O que é isso? Nada. Só tomar algumas vezes por dia e estarei bem por 72 horas. Sério, nada demais. Não conte para Barbie sobre isso. Não quero que ela se preocupe. Tudo bem, vamos te encher de vitamina C, isso vai ajudar. Talvez sopa de matzo ball? Ele não parecia bem, então fiquei feliz em ouvir que era só uma gripe. Isso devia ser o fim da doença, pois ele não tossiu nem espirrou. Eu esperava que não fosse contagioso, já que tínhamos acabado de passar o dia com minhas crianças. Aterrissamos, pegamos nossa bagagem e fomos para o estacionamento. Parecia que havia mais pessoas no LAX do que moravam em Pueblo. Eu disse uma oração aos deuses do trânsito, enquanto Amy nos dirigia para fora do aeroporto em seu Cadillac. Desde que visitei ele e Bárbara, aprendi a viver com medo da 405. Ele manteve os olhos na estrada enquanto falava. Você está com fome? Certamente. Bárbara vai pedir comida tailandesa. Então, quão faminto você está? Se você está perguntando se devemos pegar comida tailandesa depois de visitar o In-N-Out, a resposta é absolutamente. Ah, você é definitivamente meu primo. Ótimo, estamos a caminho. Entramos na garagem dele, e eu fiquei ali por um momento apreciando a vista antes de me desabotoar. Eu gostava da casa dele, parecia aconchegante, era uma casa agradável em um grande terreno. Eles não tinham filhos, então não precisavam de muito espaço na casa. Tudo era decorado em cores pastéis que combinavam com o estuque. Eles tinham 2 árvores de abacate, uma na frente e outra atrás. Nos primeiros anos de visitas, eu quase saltava da pele quando um abacate caía, e aterrissava no telhado de metal acima da varanda fechada. Era perfeito demais andar pelo quintal e pegar um limão de uma árvore, e um abacate de outra. 20 minutos depois, estávamos sentados ao lado da piscina, com o guacamole mais fresco do mundo. Bárbara nos encontrou na porta, uma mulher alta e esbelta. Ela transformou a casa deles em um lar. Ela nasceu e foi criada na Califórnia, mas me lembrava a típica beldade sulista. Bárbara era o epítome da graça e do conforto. Depois de beijar Amy, ela veio até mim e me abraçou. Sinto muito, Anthony, você não merece nada disso. Afastando-se, e segurando meus ombros à distância de um braço, ela afastou o cabelo loiro do rosto e olhou nos meus olhos. Matt sentiu sua falta, eu também senti. Estamos felizes que você esteja aqui.
Se você precisar, esta é sua casa. Você é sempre bem-vindo. Soltando minhas mãos, ela começou a se virar, mas então olhou para mim novamente, franziu a testa e se voltou para o marido. Seu idiota, você parou no in-and-out, não foi? Amy riu. Não me culpe, ele chorou o voo inteiro. No final, eu tive que ceder. Bárbara também riu, e nós nos sentamos e conversamos enquanto ela apreciava pé de siu e frango satay. Depois do jantar, começamos a conversar. Barbie perguntou sobre minha nova casa e falamos sobre a mãe dela, o que levou a uma conversa sobre crianças. Vendo como isso me afetava, ela tentou mudar a conversa para algo mais mundano, filmes, eventos atuais e assim por diante, para manter a conversa sem me mergulhar na melancolia. Eu sorri, apreciando seus esforços. Matt teve sorte, ele acertou na loteria do casamento, enquanto meu casamento foi um fracasso desde o início. Está tudo bem, Barb, dói, mas não adianta fugir disso. Sim, ela me armou uma cilada, e eu passei um tempo na cadeia. Depois disso, ela levou a maior parte de nossos bens e da casa, e começou a receber uma pensão alimentícia absurda para o que eu ganhava. Eu a odeio por isso, mas as crianças, isso simplesmente me destruiu. Honestamente, não sei o que fazer. Ainda estou meio que em uma névoa. Bem, enquanto você e meu marido estavam se divertindo, eu estava fazendo algum trabalho. 3 conjuntos de DNA devem chegar até às 5 horas da manhã. Você pega amostras das crianças, e vamos descobrir se ela estava mentindo ou não. Eu conversei com o advogado, e ele recomendou um colega que é especializado em direito de família. Você já pensou em anular seu casamento? Você tem um vídeo dela admitindo que tudo foi uma farsa desde o início. Se o casamento for anulado, ela não receberá mais pensão alimentícia. Surpreso, eu a encarei. Isso pode funcionar. Sério, isso é genial. Sim, eu não quero que ela receba um centavo. Vamos ao advogado amanhã à tarde. Parece que você tem uma boa chance de conseguir a anulação. Amy falou de manhã. Eu preciso ir para San Diego para o trabalho. Falando em trabalho, preciso dessas jarras, Anthony. Colocamos o mesmo equipamento no seu quintal que você tem em casa. Considere isso seu escritório fora de casa. Olhando para ele, vi que sua mão esquerda estava tremendo na mesa ao lado do prato. Ele a puxou para ele, e a deixou em seu colo. Olhei para cima e o encontrei olhando para mim, e balançando a cabeça ligeiramente. Olhei para Barb, depois para ele, e não disse nada. Conversamos um pouco mais antes de irmos para a cama. Barb bateu e entrou no quarto de hóspedes, enquanto eu estava desempacotando. Ela colocou as fronhas nos travesseiros sem dizer nada. Enquanto pensava em Amy, levantei os olhos quando ela começou a se afastar. Obrigado, Bárbara. Foi difícil. É bom ter uma família me abraçando novamente. Ela falou no meu ouvido. Vou dizer de novo. Você não mereceu o que ela fez com você. Você é um bom homem, Anthony. Quando acordei, Amy já não estava mais lá. Irritado comigo mesmo, por não ter falado com ele antes de ele partir, tomei um banho e peguei granola e leite de soja para o café da manhã. Barbie e minha prima se encaixavam perfeitamente no estereótipo californiano. Eu esperava que não tivéssemos tofu no jantar. Ele estava certo. Um duplicado de todo o meu equipamento estava em um novo e grande galpão no quintal. Trabalhei até por volta do meio-dia, quando Bárbara chegou com limonada. Ela estava vestindo um vestido de verão azul claro, com um cinto amarelo. Ficava bem com seu cabelo cor de milho e olhos azuis. Eu estava terrivelmente suado. Sorrindo, ela me entregou a limonada. Precisamos sair em cerca de 45 minutos. Ok, obrigado. Vou terminar aqui e tomar outro banho. Nos encontramos com um advogado que deixou claro que ele estava apenas me fornecendo informações gerais, e que, se eu quisesse seguir em frente, seria necessário contratar um advogado no Colorado. Ele fez muitas perguntas, e eu dei o máximo de respostas que pude. Ele confirmou que meu caso parecia promissor, e eu estava feliz pela primeira vez em um longo tempo. Barbie tentou pagar, mas eu recusei. Eu tinha uma quantia decente de dinheiro guardada com Amy, até precisar dele. Paguei pela consulta, e almoçamos antes de voltar para casa. Era frutos do mar, não tofu. Ela percebeu meu humor mais sombrio, e passamos quase 2 horas conversando sobre os velhos tempos, rindo de piadas da minha infância. Matt ligou, e disse que teria que passar a noite. Fui até a piscina quando Barbie desligou e o ligou de novo, mas foi para a caixa postal. Tentei novamente, e novamente, caixa postal. Enviei uma mensagem dizendo para parar de ser tolo, e me ligar de volta imediatamente. Ele ligou de volta enquanto eu estava no banheiro. O cara não consegue suportar um vazamento? Desculpe, não sei. Achei que você estava me evitando. O que, Amy? O que aconteceu com sua mão tremendo? Está tudo bem. Lembra quando quebrei o braço? Houve um pequeno dano nos nervos e agora, à medida que envelheço, isso me assombra um pouco quando estou cansado. Olha, eu agradeço sua preocupação, primo, mas é realmente tudo isso.
pare de se preocupar comigo, e ocupe-se com os vasos. Barbie e eu trocamos para trajes de banho, e fomos para a piscina. Ela riu quando eu pulei quando o abacate bateu na chapa de metal. Envergonhado, sorri para ela um pouco tímido. Aproveitamos vinho branco e água morna até começarmos a sentir sono. Amy voltou na manhã seguinte, e passei o dia todo no estúdio trabalhando em seus vasos. Ele abriu uma conta para mim, onde guardava a maior parte do dinheiro que ele pagava, para que minha ex-esposa não pudesse colocar as mãos nele. Havia cerca de $87.000 lá, e pedi para ele retirar $55.000 em dinheiro. Quando não estava trabalhando, os três de nós comíamos, nadávamos, ríamos e conversávamos. O dia seguinte se repetiu, e no dia seguinte, voei para um encontro com as crianças. Encontrei-as em casa, e passamos um tempo juntos no meu antigo ateliê. Gastei muito dinheiro de Amy com presentes. Meus filhos não eram mimados, e ficariam felizes em me ver sem presentes, mas eles eram crianças, então ficaram um pouco animados. Os iPhones mais recentes foram um grande sucesso, e minha filha mais velha soltou algo que parecia um uau. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas imaginei que era bom. A assistente social me disse que essa seria a última semana de visitas supervisionadas, e meu tempo foi aumentado para 4 horas todos os sábados. Após 60 dias, esse tempo seria revisado e possivelmente estendido. Ela sempre manteve uma aura de profissionalismo, mas também era uma senhora doce. Eu sempre levava almoço para as crianças, e um sanduíche ou algo para ela. Nas primeiras vezes, ela recusou, mas quanto mais ela conhecia minha ex-esposa, mais ela se afeiçoava a mim. A assistente social me observou cuidadosamente, enquanto eu dizia às crianças que eu tinha comprado para todos nós assinaturas do Ancestry.com, uma empresa que gerencia uma rede de registros genealógicos históricos. Eles não fizeram perguntas, enquanto eu coletava o DNA deles. Quando terminei, ela franziu a testa e me parou, enquanto eu me aproximava da porta do ateliê. Há algo com o que eu deveria me preocupar, Sr. K. Não acho. Por que você deveria se preocupar? As crianças se divertiram muito, e eu, é claro, também. Você viu algo que eu não vi. Sr. K, não é um teste de DNA suficiente. Você fez os 3 filhos fazerem testes de cotonete. Sabe como são as crianças. Se um tem, todos querem um. Eu os vejo uma vez por semana. Não queria que surgisse ciúmes. Sim, tudo bem. Você tem meu cartão de visita. Por favor, me ligue se decidir que há algo que precisamos discutir. Tenha uma boa semana. Enquanto eu estava entrando no carro, a traidora correu pelas escadas da casa. Anthony, não vá embora. Ela se aproximou de mim, segurando a porta do carro. Escute, eu preciso de um pouco de dinheiro. As crianças precisam de roupas, e temos um problema com a caldeira. A caldeira está na garantia. Ligue para eles virem na próxima semana. As crianças estarão comigo por 4 horas. Eu as levarei para comprar as coisas. Anthony, querido, você não pode apenas me ajudar? Olha, eu não sou mais seu marido, e definitivamente não sou seu amigo. Precisa de dinheiro, levante sua bunda e arrume um emprego. Quer que alguém lhe dê as coisas, encontre outro otário. Eu preciso ir, tire suas mãos do meu carro. E quanto aos seus filhos, seu egoísta? Eu me sentei no carro, ficando irritado, desviando o olhar do volante. Olhei para ela. O que você disse? Meus filhos. O medo apareceu em seu rosto. Eu sabia que não era o medo de eu descobrir, não era o medo de ser desonrada, era o medo de perder a pensão alimentícia. Ela soltou a porta do carro, eu a fechei com força e saí do carro. Enquanto esperava no aeroporto, pelo meu voo de volta para Los Angeles, liguei para minha vizinha Jennifer Cruz. Oi Jennifer, aqui é o Anthony. Olá, andarilho, como você está? Bem, obrigado. Escute, eu vou ficar em Los Angeles por um tempo. Você pode me fazer um favor, e pegar a correspondência e ficar de olho na casa? Certamente. Ei, você pode fazer aqueles pequenos vidros que as pessoas colocam nas janelas, e que refratam a luz? Sim, eu posso fazer. O que você precisa? Eu ouvi que a mulher do conselho, Kimberly, quer encomendar 100 deles para o Natal, para os principais patrocinadores dela. Pensei que você poderia dar a ela suas informações, e conseguir uma oportunidade. Jennifer, como você sabe tudo isso? Oh, você sabe, eu fico de olho nas coisas. Ok, obrigado pelo aviso, e por cuidar da casa. Estarei de volta na próxima semana. A senhora Jennifer Cruz tinha um coração de ouro, mas era uma fofoqueira em esteroides. Ela sempre sabia o que estava acontecendo nos assuntos de todos. Barbie preparou o jantar para mim, e o Matt veio me buscar. Nos finais de semana, o trânsito era menos severo e aproveitamos a viagem. Ele falava, trocando de faixa. Ei, preciso de um favor. Certo, diga. Preciso me encontrar com algumas pessoas amanhã à noite sobre o negócio, mas a Bárbara tem um evento de caridade que precisa comparecer. Eu acabei de descobrir sobre a reunião hoje, e não posso recusar. Você pode levá-la?
Sim, claro, é formal. Sim, você pode pegar meu terno. Terno, sério, isso não parece ser o tipo de evento para mim. Você pode lidar com isso, apenas fique com a Barb, e deixe ela te contar tudo, ok, claro. Naquela noite, tivemos o jantar juntos, jogamos cartas e fomos para a cama. No dia seguinte, voltei ao trabalho nos vasos, terminando às 14 horas. Tomei um banho e me barbei. O terno de mato serviu em mim, como se tivesse sido feito especialmente para mim. Quando saí do meu quarto, meu primo me deu um assobio de lobo. Bárbara deu um tapinha em seu ombro. Você está muito bem, Anthony, está pronto para ir? Ela estava deslumbrante, usando um vestido vermelho justo. Suas curvas esbeltas estavam em plena exibição. Eu a tinha visto em um traje de banho inúmeras vezes, mas isso era de alguma forma diferente. Congelei por um minuto, e Amy riu. É por isso que você vem. Você pode afastar todos os caras solitários. Sinta-se à vontade para levar seu bastão com você. Sinto muito, foi estranho. Bárbara, você está incrível. Ela corou, beijou o marido e fomos embora. A viagem levou 45 minutos. Eu continuava olhando para trás para Bárbara, e me sentia culpado. Não havia estado com uma mulher em muito tempo, e claramente, precisava mudar isso o mais rápido possível. Era definitivamente um evento de alto nível, e fui grato por não estar usando um dos meus ternos. Notei os olhares que Bárbara e eu recebíamos, quando entrávamos na sala, e depois os olhares de todos ao nosso redor na mesa quando nos sentamos. Ciúmes, orgulho e vergonha travavam uma batalha feroz em minha alma, e não havia vencedor. Nos apresentamos às pessoas na nossa mesa, pedimos o jantar, rezando para que não fosse o proverbial frango borrachudo do buffet, e fomos para a pista de dança. Depois de 2 danças lentas, eu precisei fazer um pouco de espaço entre nós, e novamente me senti em 5º lugar. Fizemos algumas ofertas silenciosas em leilões, para apoiar resgates de pitbulls, e ela pegou minha mão. Anthony, fale comigo. Ela me levou a uma mesa vazia no fundo da sala. Sentamos e ela olhou ao redor da sala por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Você é o melhor amigo dele, ele te ama como a um irmão. Diga-me, você acha que Matt está bem? O que eu deveria ter dito? Senti que, ao dizer algo, estaria quebrando uma confiança não falada. Aparentemente, ela notou minha indecisão. Eu sei o quão próximos vocês eram, e talvez você não queira dizer coisas que acha que ele não gostaria que eu soubesse, mas se ele está escondendo algo de mim, eu preciso saber. Anthony, algumas semanas atrás eu o encontrei dormindo ao lado da piscina. Ele se queimou tanto, que teve que ver um médico naquele dia. Ele dormiu por mais de 18 horas. Quando seu equipamento foi entregue, ele estava falando com os entregadores e começou a balbuciar. Ele disse que estava apenas cansado, mas eu percebi que era mais do que isso. Estou apavorada. Eu não sabia o que dizer. Atordoado, eu me sentei de volta na cadeira. Barb, por que ele esconderia isso de nós? Quando viemos aqui pela primeira vez, ele parecia muito suado e pálido. Eu estava preocupada, e notei que suas mãos estavam tremendo. Uma garrafa de remédio caiu do bolso dele. Ele disse que estava com gripe alguns dias atrás. No jantar, a mão dele tremia tanto que ele a colocou embaixo da mesa para que não se visse. Acredita-se que seja dano nervoso depois que ele quebrou o braço. Você viu o rótulo da garrafa? Você sabe que tipo de remédio era ou quem prescreveu? Não, eu acho que era Cima, algo assim. O que devemos fazer? Talvez conversar com ele pessoalmente. Barb respondeu, segurando as lágrimas. Deixe-me esclarecer isso um pouco primeiro. Ela pegou minha mão novamente. Obrigado, Anthony. Você se importaria se pulássemos o jantar? Talvez possamos parar no in and out a caminho de casa. Brinquei com ela, mas havia algo de não natural na palavra, casa, que me assustava. Esta não era minha casa, era a casa deles. Minha casa era no Colorado. Ela se levantou, me abraçou e fomos embora. Entramos com as sacolas do in and out, e Matt estava deitado onde o deixamos, adormecido no sofá. Será que ele foi para a reunião? Bárbara se aproximou dele, e pegou sua mão nas dela. Ela acariciou com a outra mão. Amy, ela disse suavemente, piscando lentamente. Ele nos olhou e sorriu. Vocês voltaram tão cedo. Trouxeram hambúrgueres e batatas fritas. Uma tristeza terrível se instalou em meu estômago, e eu não sabia por quê. Era um sentimento de horror, e eu não conseguia acreditar que poderia falar por um minuto. Certamente, vou trocar de terno. Não quero pagar pela limpeza para tirar a gordura e o ketchup. Barb parecia confusa. O que, Anthony? Este é o seu terno. Matt o comprou para você na semana passada. Olhando de Barb para meu primo, tentei suprimir todas as perguntas que surgiam na minha cabeça. Ah, bem, deixe-me ir trocar. Ele sabia há uma semana que eu precisaria de um terno para hoje à noite. Isso não era uma reunião de última hora,
se é que havia uma reunião. Depois de me trocar, desfrutamos da refeição enquanto estávamos à beira da piscina. Então, Amy, o que aconteceu esta noite? Ligaram cerca de meia hora depois que você saiu. A reunião foi cancelada. Isso é uma droga. Espero que você não tenha perdido o negócio. Não, tudo está bem. Bárbara recolheu alguns embrulhos, colocou-os em uma sacola e se dirigiu para a cozinha. Eu a vi sobre o ombro de Mato, enquanto ela pegava o telefone dele da bancada. Ela fez algumas rolagens e olhou para mim, balançando a cabeça. Continuei. Então, eles simplesmente ligaram e cancelaram a reunião do nada. Isso acontece com frequência? Às vezes, não estou realmente no que as pessoas chamam de negócio sustentável. A vida continuou e Amy parecia cansado, mas, fora isso, tudo estava bem. Eu terminei os vasos dele, e comecei a trabalhar em um design para apresentar à vereadora. Voei na noite de sexta-feira. Foi maravilhoso passar tempo com as crianças, só nós 4. A mulher dos serviços sociais parecia uma âncora, segurando minhas emoções. Levei-os para passear, e os tratei com o almoço antes de devolvê-los para casa. Quando essa traidora saiu de casa, e começou a caminhar na minha direção, coloquei o carro em ré e fui embora. Durante a viagem de 2 horas para casa, eu estava de ótimo humor. Precisava atrair mais clientes, e a sugestão de Jennifer poderia me ajudar muito. Eu precisava obter os resultados dos testes de DNA, que estavam previstos para segunda-feira. Precisava descobrir o que poderia fazer sobre a anulação, e na manhã de segunda-feira, tinha uma consulta com a mesma advogada que cuidou do meu divórcio. Desesperadamente precisava estar com uma mulher antes de passar vergonha na frente de Bárbara novamente. Passei o domingo trabalhando em amostras para o Conselho das Mulheres, e fazendo algumas peças extras para Jennifer como agradecimento. No início da noite, ela veio à minha casa com a correspondência, e sentamos na varanda conversando. Ela falou suavemente, mas com firmeza, quando as 2 crianças se aproximaram com o carrinho. Seja mais gentil, ela disse. A criança mais velha era um adolescente, e a mais nova era uma menina, de cerca de 10 anos. O menino era negro, e a menina era asiática. Havia um sorriso constante no rosto do menino. Olá, eu sou Ted. Nós moramos neste bairro. Você quer comprar vegetais? Nós os cultivamos nós mesmos com meu pai e minha irmã. Ela não faz muito, ainda é bem pequena. Oh, é a Wendy. Olhei para Jennifer, que levantou as sobrancelhas como se dissesse, não estrague isso. Claro, Ted, o que você tem? Temos pepinos, tomates, manjericão e pêssegos. Mas, ei, se você comprar 5, você recebe receitas gratuitas para tudo que você comprar. É um bom negócio. Jennifer, essas crianças parecem genuínas. Tudo bem, me dê $10. Jennifer, você quer vegetais ou pêssegos? Bem, Anthony, acho que vou levar $10 também. Ted escolheu um monte de vegetais, e os embalou em caixas de papelão, enquanto Wendy usava seu telefone para me mostrar como acessar o aplicativo, do qual parecia muito orgulhosa. Incluía receitas, fotos e cupons para supermercados locais. Pagamos a eles, e eles partiram felizes. Dei a Jen metade da minha compra, e preparei uma salada para o jantar. A reunião matinal com a advogada foi bem, e ela concordou com a opinião da outra advogada, de que tínhamos uma excelente chance de conseguir a anulação. Os resultados dos testes de DNA chegaram, conforme prometido pela UPS, e confirmaram que eu sou o pai de todos os 3 filhos. Eu não fazia ideia do que essa traidora desequilibrada estava falando. Será que ela realmente tinha tantos amantes, que decidiu que eu não poderia ser o pai deles? Fiquei encantado. Foi o melhor dia em anos, mas não foi o fim disso. Bárbara me ligou à noite. Anthony, você tem que voltar para casa. Ouvi lágrimas em sua voz. Oh Deus, Anthony, ele tem um tumor no cérebro. A viagem para Pleo levaria pouco menos de 2 horas. Havia um voo direto saindo em 3 horas, e eu estava nele. Não fiz as malas, nem mesmo acho que tranquei a porta. Eu estava entorpecido, e não conseguia pensar em nada. Pensamentos passavam pela minha cabeça sobre nossa infância, sobre como ele me ajudou depois que descobri a traição. A mãe dele sabia, quase liguei para pedir a ela para cuidar das crianças. Talvez eu tenha acidentalmente contado para minha tia, que seu filho poderia estar morrendo. Quando fui ao banheiro no avião, sentei e comecei a chorar. Reuni minhas forças, quando alguém bateu na porta. Depois de respingar água no rosto, juntei minhas forças e voltei para o meu assento, me sentindo como um idiota. Parei de procurar Amy na esteira de bagagens. Ers foi gentil o suficiente para tirar minha mente disso, e eu aluguei um carro pequeno. 90 minutos depois de sair do aeroporto, estava na casa deles. Por que eu agora pensava nessa casa como a casa deles? O que tinha mudado com o conceito de lar? Sentado no carro na entrada deles, me perguntei se eu teria força para fazer isso. Maldição, meu primo, ele era meu irmão. Nenhuma criança dos meus pais poderia ser mais próxima do que Amy. Saindo do carro, fui até a porta.
Bárbara parecia terrível e maravilhosa ao mesmo tempo quando atendeu a minha batida. Ela me puxou para ela e me abraçou, chorando no meu peito. Amy estava sentado no sofá. Ei, ainda estou vivo, amigos, talvez já tenha choro suficiente por um tempo. Eu devia ter começado a chorar também, porque sentei na cadeira e apenas observei por um tempo. Finalmente, ele se virou para mim, indignado. Talvez seja o suficiente, você está me irritando até a morte. Continuei a observá-lo. Há quanto tempo você sabe? Há muito tempo, muito tempo. Fechei os olhos por um segundo. Você sabia antes de eu descobrir a traição? Sim, não vou pedir desculpas por isso. Amy, por que você não disse nada? Você esteve lá por mim quando eu precisei de você e me roubou a oportunidade de estar lá para você. Se as coisas derem errado, eu terei que viver com isso. Ok, entendo o que você está insinuando, mas a diferença é que eu poderia fazer algo por você. Ninguém pode fazer nada por mim. Eu estava errado, não gritei, mas parecia que um gigante tinha me dado um chute no estômago. Com dificuldade para me controlar, perguntei uma pergunta para a qual não queria receber uma resposta. Quanto mais tempo? Provavelmente, menos de 90 dias. 90 dias. Eu tinha menos de 3 meses, com um homem pelo qual eu estava pronto para levar um tiro. O que posso fazer? Quer que eu converse com sua mãe? Ele sorriu tristemente. Não, Barbie e eu vamos voar com você na próxima semana para visitá-la. Conversaremos com ela quando você estiver com as crianças. A propósito, você descobriu algo sobre as crianças? Apesar da dor, eu sorri. Sim, eles são meus. Isso é incrível. É verdade. Fantástico. Nós os amaremos igualmente, mas realmente é só maravilhoso. Mato, deixe-me fazer algo. O que posso fazer? É muito egoísta, mas por que não, certo? Eu poderia mover todas as minhas peças para o centro. Se você pudesse passar o máximo de tempo possível conosco, sem contar o tempo com as crianças, isso significaria muito. Estou um pouco assustado. Sempre fomos apenas nós dois contra o mundo, você sabe. Eu pareço longe de gritar, mas não vou a lugar nenhum. Talvez eu ofereça dinheiro para esse traidor, para levar as crianças ao aeroporto para que possam visitar a tia e o tio por alguns finais de semana. O tumor dele era inoperável. Passamos os últimos meses tentando deixá-lo o mais feliz e confortável possível. Ele me mostrou onde estava seu dinheiro, para que eu pudesse dar a Bárbara quando ele se fosse, não no sentido figurado de me dar acesso a contas ocultas, mas literalmente mostrando-me seu dinheiro. Ele havia enterrado barra após barra de ouro, em uma propriedade que possuía fora de Ontário, no deserto. Minha ex-esposa ligou algumas semanas depois, que descobri sobre o tumor de Mato. Foi uma conversa estranha, e eu senti como se estivesse falando com uma pessoa em caps lock. Anthony, por favor, não desligue, não estou pedindo dinheiro, eu só quero informações. Pelo menos ela adotou uma nova abordagem. Ok, o que você quer saber? Preciso aprender sobre skate. Preciso estar mais perto de nossos filhos, e é só disso que o Jimmy fala. Eu não sabia como responder. Será que ela estava tentando me provocar? Por que você se importa? Olha, estou tentando, ok? Sei que as crianças sempre preferiram você, mas achei que eu era pelo menos algum lugar em seus corações. O pai sempre foi o número 1, mas achei que eu era pelo menos um número 2 forte. Por favor, sem piadas obscenas. Eu estava errada. Eles não me conhecem, não gostam de mim, e nem se importam com o fato de não me amarem. Não os culpo, nem a você. Sei que não fui o que poderia ter sido, mas quero ser melhor. Você pode me ajudar? Anthony, ainda está aí? Sim, desculpe, estava apenas confuso por um segundo. Ouça, deixe-me pensar sobre isso e eu te ligo de volta amanhã. Ok, Anthony, obrigada. Bem, fico feliz que você ligou, Camila. Foi só estranho. Compilei informações básicas sobre o que nossos filhos gostam, incluindo links para YouTube, lojas locais de skate, acampamentos e quadrinhos, bem como links da Amazon para livros de texto, para cada atividade. No dia seguinte, conversamos educadamente e eu enviei a elas informações. 2 semanas depois, a tia Sylvie se mudou para nossa casa. Insisti para que ela ficasse no quarto de hóspedes, enquanto eu montava um futon no ateliê no quintal. Trabalhei meio período. Jennifer ainda cuidava da casa para mim e enviava pacotes para Amy. Ela nos conhecia desde que éramos meninos, e estávamos na escola. Ela se lembrava do amor dele por Chile Verde, e enviava semanalmente vários pacotes. Eles chegavam em embalagens Tupperware triplamente seladas, para entrega no dia seguinte. Eu não sei quanto lhe custou, mas quando Amy mal comia outra comida, ele comia cada grama do que ela enviava. Quando voltei a Pueblo, falei com meu advogado. Aconteceu que, tendo estado casado por quase 2 décadas, e sendo pai dos 3 filhos dela, era praticamente impossível anular o casamento. Se eu não fosse pai, seria uma história completamente diferente.
Eu estava bem com isso. Pagar a pensão alimentícia por 3 anos valia a pena, para ter as crianças como minhas. As crianças e eu estávamos prestes a sair para Los Angeles, quando Camila me parou na porta. Crianças, esperem no carro. Seu pai estará saindo em breve. Se gostassem dela ou não, obedeceram. Ela se voltou para mim, olhando silenciosamente para o chão. Camila, eu preciso ir. Ela levantou a mão para me tocar, parou e abaixou novamente. Você sabe melhor do que ninguém que não sou a melhor cozinheira, mas espere um segundo. Ela pegou uma caixa grande e me entregou. Lembra quando éramos crianças, e éramos 7 ou 8 de nós? Fomos ao Souvenir e juntamos um pouco de dinheiro para comprar algumas tortas de manteiga de amendoim e uma Coca-Cola. Amy adorava elas. A minha provavelmente está realmente ruim, mas dê a ele mesmo assim. Diga a ele que eu tentei. Ok. Eu tinha me esquecido disso. Eu tinha esquecido completamente de muitas coisas, incluindo Camila. Eu acho que eu precisava disso para sobreviver. Ela estava certa. Ele as amava. Tenho certeza de que ele vai ficar encantado. Foi gentil da sua parte. Anthony, sinto muito por tudo. Tudo bem. Agradeço suas palavras. Tenha um bom voo. O que diabos acabou de acontecer? Quem era essa mulher? Amy gostou de interagir com as crianças e até comeu um pouco da torta. O sabor não estava ruim. Ele achou difícil acreditar que não havia um motivo oculto em seu comportamento, mas não iria questionar um presente de torta. Depois de questionar levemente as crianças, ele estava convencido de que ela realmente estava tentando. Houve um descongelamento em suas emoções em relação a ela, o que eu suponho ser uma coisa positiva. Ele me pediu para acompanhar Barbara a outro evento beneficente. Era um circo para crianças com doenças terminais. Bárbara estava no conselho de diretores, e ele insistiu que ela fosse, e que precisava sair e tentar fazê-la sorrir, mesmo que apenas por algumas horas. Desta vez, eu não precisei usar um terno. Nós realmente nos divertimos, e até tivemos tempo para rir. Eu me sentia culpado toda vez que isso acontecia, pensando em Amy em casa, e nas pobres crianças ao nosso redor. O evento aconteceu em um santuário de animais, e havia muita gente lá. Todos pareciam conhecer e amar Bárbara, incluindo a maioria dos homens solteiros com quem ela conversou. Ela conversou com todos que interagiram com ela, incluindo a maioria dos homens solteiros. Isso foi mais irritante do que deveria ter sido. Amy começou a sentir a necessidade de equipamentos para renovar sua casa. Eu não sei quais reparos ele estava pensando, enquanto passava a maior parte do tempo na cama, mas ele mandou Bárbara buscar o que precisava, e me pediu para ajudar a entregar. Estávamos caminhando pelo corredor no Luz, quando ela me perguntou, sem se virar para me olhar, ele acha que está brincando. Eu ri, espero que não. Quanto você quer apostar? Que ele vai dizer que compramos a coisa errada e que deveríamos ir ao Home Depot. Talvez ele insista que almoçamos, enquanto estamos fora. Ela riu em resposta. Encontramos o que precisávamos e saímos. Já estávamos dirigindo para casa quando eu abordei o elefante na sala. Bárbara, você sabe que eu me importo com você, certo? Mas eu sei que ele é um bom homem. Amy faz o máximo para fazer tudo certo. Vamos fazê-lo feliz e continuar com suas pequenas missões. E quando tudo isso acabar, eu vou voltar para o Colorado. Ela fez uma pausa por 1 minuto, antes de responder com uma resposta suave e triste, de 2 sílabas. Ok. Ele morreu 3 semanas depois. Eu fiquei 1 semana tentando ajudar Bárbara. Se eu não tivesse feito isso, eu teria me perdido na dor e na tristeza. Fiquei mais 1 semana, após a qual voltei para casa. Todos prometemos nos encontrar regularmente, mas nada saiu disso. 6 meses após sua morte, recebi um pacote pelo correio. Continha um itinerário com um bilhete para um cruzeiro de 2 semanas e um DVD. Presumi que o vídeo tinha informações sobre o navio de cruzeiro, e talvez detalhes sobre os vários portos onde ele pararia. Não poderia ser pior do que o que recebi da última vez. Inseri o DVD no meu laptop, e meu primo, meu irmão, apareceu na tela, parecendo frágil e deitado em sua cama. Olá, Anthony, mamãe me ajuda a fazer isso. Mamãe, diga oi. O ângulo mudou, e a tia Sylvia acenou para a câmera. Voltando-se, ela focou em seu filho. Vou te dizer 2 coisas com confiança, e depois vou te pedir um favor. Primeiro, você é um idiota. Segundo, Bárbara te ama. Ela sempre te amou, mas apenas como um irmão, mas tudo mudou nos últimos meses. Eu a conheço melhor do que ninguém. Ela está apaixonada por você. Eu conheço você melhor do que ninguém. Você a ama. Ouça-me com atenção, Anthony. Eu quero que isso aconteça. Não posso deixar mais claro. Eu sei que isso vai parecer uma espécie de traição para você, se vocês estiverem juntos. Repito, é isso que eu quero. Eu amo vocês 2 e mamãe, mais do que qualquer outra pessoa neste planeta. Por favor, faça isso por mim.
Se você duvidar da minha sinceridade, ligue para sua mãe, fale com ela. Anthony, se você me ama, se você me respeita, faça este cruzeiro. Ela precisa de você, e você precisa dela. Eu te amo, garoto. Nos veremos novamente algum dia. Eu chorei, como nunca na minha vida. Ele era meu irmão, eu daria minha vida por ele. Eu não percebi nada sobre isso com a Barb, ele me deixou em pedaços com essa revelação. Mas decidi que iria fazer isso por ele, e se ela realmente me amasse, por nós dois. Então embarquei no cruzeiro, era um quarto adorável com uma grande varanda, que deve ter custado uma fortuna. Eu estava sozinho, mas tudo bem. Eu não podia esperar que ela sentisse o mesmo que eu. Ela era rica, linda e sofisticada. Eu estava confortável, com uma boa aparência, e sendo um caipira. Tudo estava bem, realmente estava assim. Eu ia aproveitar o cruzeiro, e brindar a Amy, em cada porto ao longo do caminho. No meu primeiro jantar a bordo, usei o terno que ele comprou para mim. Foi um pouco decepcionante. Nos filmes que eu tinha visto, esperava que todos estivessem vestidos elegantemente. Eu me sentei, e me apresentei aos outros na mesa. Estávamos conversando, enquanto os homens e algumas mulheres olhavam por cima do meu ombro, olhando além de mim. Isso parece o lugar onde eu deveria estar, disse uma voz familiar. Eu me virei, e me levantei. Ela estava usando o mesmo vestido vermelho do leilão beneficente. Ela era a mulher mais bonita aqui, ou talvez em qualquer lugar. Sorrindo, puxei uma cadeira para ela. Engoli em seco antes de responder. Sim, eu acho que sim. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos que OP foi do inferno ao céu, durante esse relato. A descoberta da traição, ir para a cadeia por 2 meses, e ficar longe dos filhos, foi o começo do pesadelo. Depois, ouvir as confissões da esposa traidora para o seu AP, dizendo que os filhos dele não eram dele, foi o segundo grande baque. E o terceiro, foi a perda do seu grande irmão, a pessoa que ele mais admirava e amava no mundo. Mas a sua redenção veio, quando seu primo em seu leito de morte, pediu para ele ficar com a sua esposa, que começou a amá-lo como um homem. Olha, na minha opinião, esse foi um dos melhores relatos que eu trouxe aqui para o canal. Esse final foi emocionante. Enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.